Coritiba 0, Corinthians 0. A gente já vai dar uma passada atualizada na classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos botar na tela para você a classificação. Um empate que pode ser encarado bom para o Corinthians. Não sei se o Grêmio conseguir vencer, pode ultrapassar. Enfim, o Corinthians se mantém na liderança por enquanto, 20 pontos. O Grêmio na vice-liderança com 18. O Coritiba fica ali na terceira colocação com 15. Talvez o Coritiba tivesse a oportunidade de jogando em casa se aproximar aí dos dois líderes. Chapecoense na quarta colocação com 13. O Santos já jogou nessa rodada, empatou com a Ponte Preta. Está ali na quinta colocação também com 13. O Vasco fecha o G6 com 12, mas o Vasco tem um jogo a mais. A gente acabou de ver a vitória sobre o Avaí. O Vasco pode ser ultrapassado, não pela Ponte Preta, que também já jogou, tem 11, mas pelo Bahia, que está com 10 pontos na oitava colocação, ainda joga, o São Paulo, o Cruzeiro, todos ali com 10 pontos, uma turma com 10. Fluminense e Flamengo se enfrentam logo mais no Maracanã, também tem 10 pontos, todos esses aí podem acabar ultrapassando o Vasco, que tem 12. O Botafogo aparece na 13ª colocação com 9, seguido do Sport e do Atlético Paranaense com 8 pontos. Olha o Atlético Paranaense aí, somou 6 pontos nas últimas rodadas e chega a 15ª, sai ali do Z4. O Palmeiras está próximo do Z4, incrível que pareça. Elenco milionário, atual campeão brasileiro, o Palmeiras só tem 7 pontos. O Atlético Goianiense abre aí a zona de rebaixamento ao lado do Atlético Mineiro e com 5 pontos, Vitória e Avaí. O Avaí com um jogo a mais, o Avaí na lanterna do campeonato, o Avaí já aparece como candidato ao rebaixamento. O Atlético Mineiro que impressiona, ficando ali na parte de baixo da tabela pelo elenco que tem, assim como o Palmeiras. Essa colocação deve mudar ao longo da competição. Corinthians e Coritiba, Eugênio, 0-0. Quem jogou melhor? Daqui a pouco a gente vai ver os lances da partida, a gente vai ouvir os jogadores, toda a repercussão. Aí, a produção é nota 10, já está pronta ali os melhores momentos. Estão prontos? A gente viu o Henrique Almeida assustando no início. O Coritiba acho que teve mais chances, né, Eugênio? Tem polêmica. A gente vai ver daqui a pouco. Teve um gol no lado do Corinthians, que daqui a pouco a Nadine vai falar detalhes, aí se foi bem anulado ou mal anulado. Um jogo no primeiro tempo marcado pelos sistemas defensivos, aparecendo mais muita do que os ataques. Né? Foram poucas as oportunidades de gol. Vimos aquela ali com o Henrique Almeida. O Henrique desperdiçou umas 2 ou 3 boas oportunidades ao longo do jogo. Viu o Coritiba um pouco mais forte, o Corinthians num jogo equilibrado. Outra chance aí do Henrique Almeida. Talvez a melhor chance, o lance mais bonito do jogo ali, do Coritiba. Boa jogada, A boa jogada, Henrique Almeida pegou de primeira. O Coritiba que não teve o Kleber, foi substituído aí pelo Alexandro e que apostou no sistema 4-4-2 com o Matheus Galdesani jogando pelo lado do campo, né? E o Corinthians que não teve o Jadson, entrou o Marquinhos Gabriel, mas logo no início saiu machucado, substituído pelo Cleison. Esse lance que eu tô falando aí, o lance do gol do Daqui a pouco a Nadine Bastos vai estar aqui no estúdio do Rodada Fox, vai analisar se a arbitragem errou ou não. É um lance decisivo, né? Teria sido vitória do Corinthians se esse gol tivesse, né, confirmado. Enfim, a Nadine daqui a pouco vai dizer se a arbitragem acertou ou errou. Agora, o Corinthians vinha com uma sequência grande de vitórias, o torcedor acha que vai ganhar todos os jogos, não é bem assim. Já teve dificuldades contra o Cruzeiro no meio de semana, venceu a partida e enfrentou hoje um dos times mais bem organizados, mais bem arrumados do Terceiro Campeonato Brasileiro. colocado do Brasileiro. A gente vem acompanhando, vem falando sobre o Coritiba, né? É um time que marca adiantado, pega bem, chega junto, ocupa os espaços, tem qualidade na saída de bola e jogou na casa do Coritiba. Então era de se esperar ainda mais dificuldades com o estádio lotado, debaixo de sol. Isso tira um pouco da velocidade do jogo, da intensidade do jogo para as duas equipes, é verdade. Mas você vê, o Coritiba que no meio de semana tinha empatado com o Bahia. Outro bom time desse Campeonato Brasileiro. Já vem de 3 empates o Coritiba, hein? Mas empates contra quem? Foi o Botafogo. Vamos ver, o Botafogo fora de casa. O Botafogo é um bom time. Né? Aí empatou com o Bahia em casa. Ok, em casa contra o Bahia, mas o Bahia é um time que vem fazendo também uma boa campanha, assim como o Coritiba. E empatou hoje com o líder do campeonato, o Corinthians, e poderia ter vencido o Corinthians. A campanha do Coritiba é excelente. Mas empatou jogos difíceis. Óbvio que seria melhor se tivesse vencido, mas a gente não está pensando num Coritiba pensando em ser campeão brasileiro. Talvez só contra o Bahia pode chamar de tropeço. Mas se a gente olhar que o Bahia é um time hoje num nível muito semelhante ao do Coritiba, pelo fato de jogar em casa, o Coritiba talvez devesse ter vencido, mas quando for jogar na Bahia vai ter dificuldades. Porque o Bahia está mostrando, são os dois times de menor investimento,
menor investimento dentro do contexto do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Sem querer desmerecer. São grandes equipes tradicionais, com torcidas apaixonadas, muito participativas. Mas dentro do cenário da Série A do Campeonato Brasileiro, são equipes que há muito tempo não estão brigando em cima. Os dois foram campeões brasileiros, o Coritiba em 85, o Bahia em 88. Tem tempo. E vem ali o Coritiba brigando contra rebaixamento. O Bahia ficou muito tempo na segunda divisão. Mas estão aí e estão bem. Hoje são times fortes dentro da conjuntura do Campeonato Brasileiro Série A. Então não dá pra gente dizer que foi um resultado, o de hoje, péssimo pro Corinthians. Porque o Corinthians quer ganhar todas. Quer, mas não existe isso. Tropeçou, o Grêmio pode vencer o jogo dele e ultrapassar o Corinthians, terminar a rodada na liderança, mas o fato é que esses dois times estão mostrando que estão um pouco acima, nesse momento, dos demais no Campeonato Brasileiro. O empate ou derrota viriam mais cedo ou mais tarde para o Corinthians, porque ninguém fica o campeonato inteiro ganhando. Mas segue invicto. O único no campeonato é o time dirigido pelo Fábio Carilli. Olha, o Grêmio joga segunda-feira contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Se o Grêmio vencer, aí toma a liderança do Corinthians, mas é uma tarefa difícil, né? Vencer o Cruzeiro em Minas Gerais. Aí o Corinthians tem uma sequência interessante, pega o Bahia, esse jogo é em Salvador, no meio da semana. Duríssimo. Não, é na Arena Corinthians, desculpa, o jogo na Arena Corinthians, mas como você está falando, duríssimo. o Bahia faz um jogo duro, fez contra o Coritiba, deve fazer contra o Corinthians, mesmo jogando fora de casa na quinta-feira. Hoje pega o Palmeiras, a gente vai ter uma noção aí de como está esse time do Bahia. E aí no outro final de semana tem Corinthians e Grêmio. Aí um tirateima, por enquanto, das duas melhores equipes desse Campeonato Brasileiro. Isso é no outro final de semana e aí esse jogo é em Porto Alegre. É interessantíssima essa partida. Vamos ver se até lá serão os dois, provavelmente, que estarão brigando. Os dois desgarraram um pouco acima ali na classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians poupou o Jadson hoje. Teve a volta do Rodriguinho e do Fagner. Aí o Rodriguinho fez mais esse papel do Jadson? Ou você acha que voltando com o Jadson voltando, com todo mundo à disposição ali? Agora, no caso, não vai ser muita dor de cabeça, porque o Marquinhos Gabriel se machucou. Então ele volta a recompor o time com o Jadson e o Rodriguinho no meio, provavelmente para a próxima rodada. O que estava acontecendo? O Rodriguinho estava na seleção brasileira e o Carilli mudou um pouco o desenho tático do Corinthians, né? Que jogava com o Rodriguinho por trás ali do Jô. Ele trouxe o Jadson para dentro, mas não exatamente na mesma função. Fez uma linha de 4. Abriu Marquinhos Gabriel de um lado, Gabriel, e aí segurou o Gabriel mais atrás, Maicon, o Jadson e o Romero. Então era uma linha de 4, ele não ficava tão avançado. Hoje, com a volta do Rodriguinho, ele manteve o Marquinhos Gabriel aberto lá na ponta, invertendo às vezes com o Romero, um na direita, outro na esquerda. E aí o Rodriguinho um pouco mais por dentro, mais avançado, próximo do jogo. Voltando o Jadson, né, ele vai, teoricamente, voltar a jogar aberto pela direita, como vinha jogando antes do Rodriguinho sair para a seleção brasileira. Os dois juntos, mas o Jadson pela direita e o Rodriguinho mais pelo meio. É assim que o Corinthians vinha jogando até então, não vejo motivo para modificar isso. Marquinhos Gabriel machucou, entrou bem, mas eu não acho que seja o suficiente para dizer, batendo no peito e falar assim, ganhei vaga no time. Entrou bem e quando for necessário vai continuar entrando, no segundo tempo. Um dia vai ter um, outro dia não vai ter, poupa um jogador aqui, poupa outro ali. O importante é que você tenha jogadores prontos para entrar e o time não perder o nível. Mas não foi pouco poder de fogo do Corinthians? Eu esperava mais hoje, Eugênio. Tanto do Corinthians quanto do Coritiba, um jogo com mais chances de gol. A marcação acabou prevalecendo mais, principalmente no primeiro tempo, com poucas oportunidades. Não faltou mais ofensividade para esse time do Corinthians hoje, não? Olha, se você olhar a tabela, você vai ver que tanto o Corinthians quanto o Coritiba tem as defesas, algumas das defesas menos vazadas do campeonato. Se não me engano, o Coritiba ainda é a mais vazada da competição. A produção pode até confirmar esse dado. Para mim, é a que sofreu menos gols em todo o campeonato. Curitiba tem a melhor defesa soprada aqui. Então. 4 gols sofridos, a melhor defesa. A melhor defesa. E o Corinthians 5, são as melhores defesas, né? Se entender que são equipes muito fundamentadas no poder de marcação. As duas. E aí, quando se encontram, vai florescer isso, né? O sistema defensivo. Mas volto ao ponto que eu toquei no início do programa, Vinícius. Acho que esse momento do Campeonato Brasileiro, em que as equipes passaram a jogar desde o início do mês, 2 vezes por semana, com muito deslocamento, muitos desfalques, porque vários jogadores foram servir as suas respectivas seleções nacionais, outros se machucaram, os times sentiram o desgaste físico. Eu estou imaginando que essa rodada, que até agora, em 4 partidas, teve apenas 2 gols, a média é de meio gol por jogo. Tá pobre. E se você observar,
2 gols marcados no primeiro tempo. O gol do Atlético Paranaense ontem aos 3 minutos, o gol do Sid Clay, e o Vasco, depois daquela interrupção longa de 27 minutos, saiu 3 minutos depois daquela parada. No segundo tempo, nenhum gol. O que normalmente acontece, né, se a gente observar a média de gols marcados, ela aumenta no segundo tempo, especialmente nos minutos finais. E não tem acontecido isso porque as equipes desgastadas, elas não estão se abrindo tanto. É melhor segurar o empate do que subir ao ataque e correr o risco de tomar um gol. Então, pelo cansaço, essa é a minha interpretação, até gostaria de ouvir técnicos e jogadores sobre isso. Eles estão menos ousados. Tá faltando perna. Especialmente no segundo tempo. Tá faltando naturalmente. Aí o torcedor fala assim, mas o cara que joga uma pelada joga o dia inteiro. É diferente. Me desculpe, peladeiro, que gosta lá de bater a bolinha e tal. Intensidade, a exigência física. É né? outra coisa. Vai jogar num campo de futebol profissional. E hoje em dia o que eles correm numa partida é impressionante. A intensidade do jogo, a velocidade, o desgaste, joga no sol, joga 2 vezes por semana, com deslocamento, com viagem, com um pouco de descanso. Não é, jogar futebol profissional é bem diferente de jogar pelado no final de semana. O Kleber fez muita falta ao Coritiba hoje? Ou o Alexandro tá no mesmo nível? Acho que tá. Acho que a questão não passa muito pelo Kleber, não. O Alexandre é um jogador que pode manter um bom nível ali na frente. Carille tá falando...